Chegamos finalmente ao tema dos sinais informativos. O principal pode usar sinais verificáveis para melhorar a provisão de incentivos para o agente no contexto de moral hazard. Vamos supor, para simplificar, que ainda temos apenas dois níveis de produto, um produto baixo e um produto alto. E o principal pode receber um sinal binário dado por uma variável aleatória sigma-til, que tem suporte dado por sigma 0 e sigma 1. As realizações dessa variável aleatória são ou sigma 0 ou sigma 1. A gente pode interpretar sigma 0 como notícias ruins, bad news, e sigma 1 como good news, notícias boas. A gente vai supor que essa variável aleatória, sigma, depende diretamente do esforço do agente, conforme a seguinte matriz. Então, se o esforço é baixo, o sinal bom acontece com probabilidade Ni0 e o sinal ruim com probabilidade 1 menos Ni0. Se o esforço é alto, o sinal bom acontece com probabilidade Ni1. E a gente vai supor que Ni1 é maior do que Ni0. Essa aqui é a letra grega Ni. Em vez do principal se fiar apenas no produto, ele vai se fiar também numa outra variável, num outro sinal que tem correlação positiva com o nível de esforço também. Isso vai amenizar o problema do principal. Como o sinal é verificável, o principal pode condicionar a performance do agente sobre 4 diferentes estados da natureza. Ele vai chamar de YI. Quando a gente diz que é verificável, a gente quer dizer que o resultado do sinal ele pode ser corroborado por uma corte. Por que são 4 estados da natureza agora? Porque os estados da natureza têm dois componentes, o nível de produto e as notícias. Então, vamos montar aqui uma tabelinha, estados da natureza, a probabilidade quando o esforço é zero e a probabilidade do respectivo estado da natureza quando o esforço é 1, esforço baixo e esforço alto. Então, vamos colocar as realizações possíveis e as respectivas distribuições. Em primeiro lugar, Y1 é o estado da natureza formado pelo produto alto com boas notícias. Y2 é o estado da natureza composto pelo produto alto, mas com notícias ruins. O estado 3 é o estado composto por produto baixo, mas notícias boas. Y4, produto baixo e notícias ruins, sigma 0. A probabilidade do estado Y1, quando o esforço é zero, eu vou chamar de π1 zero. Isso aqui é o produto da probabilidade de você ter o produto alto com esforço zero, que é o π0, vezes a probabilidade de ter sinal bom quando o esforço é baixo, que é Ni0. De fato, quando o esforço é zero, nessa coluna, a probabilidade de ter sinal bom é Ni0. Depois temos π2,0, π3,0 e π4,0. Então, a gente faz o produto, são independentes, né? O nível de produto é independente do sinal, mas ambos são ligados ao esforço. Eles aumentam, assim como o esforço alto aumenta a probabilidade de sucesso, o esforço alto aumenta a probabilidade de sinais positivos ou boas notícias. O Y2 é produto alto com más notícias. Produto alto tem probabilidade π0, quando o esforço é baixo. E más notícias tem probabilidade 1 menos Ni0, quando o esforço é baixo. E π3,0 vai ser produto baixo, 1 menos π0. Boas notícias, Ni0. Produto baixo, 1 menos π0. Más notícias, 1 menos Ni0. Finalmente, a distribuição quando o esforço é alto. π1, π2,1, π3,1 e π4,1. Mantendo a mesma regra de análise, aqui vai ficar π1, Ni1, aqui é π1, 1 menos Ni1, produto baixo com esforço alto e boas notícias, produto baixo com esforço alto e más notícias com esforço alto, 1 menos Ni1. Temos então essa tabela aí com os estados da natureza e tem essas probabilidades com 4 estados da natureza, tanto com esforço baixo quanto com esforço alto. O sinal sigma-til é correlacionado apenas com esforço, não com produto, como eu falei.
Assim, o sinal não afeta a valoração do principal, porque a valoração do principal depende do produto. Logo, o que eu posso dizer? Se eu designar por S1, S2, S3 e S4 o benefício do principal nos estados da natureza Y1, Y2, Y3, Y4, o que a gente pode dizer? Que no estado Y1 e Y2 o produto é alto, é o mesmo produto. Portanto, o benefício no estado 1 tem que ser igual ao do estado 2. E a gente pode chamar esse benefício comum de S barra em cima, porque é o produto alto. E nos estados Y3 e Y4, o produto é baixo, qualquer que seja o sinal. Então, o S3 tem que ser igual a S4, e a gente chama isso aqui de S barra embaixo. Qual é a função objetivo do principal? Agora, o principal está enfrentando uma variável aleatória, que é um pagamento para cada um desses 4 estados da natureza. A função objetiva do principal vai ser o seu lucro, que é o benefício esperado. Agora você soma de 1 a 4, π/1 é com esforço alto, cada um dos benefícios, menos pagamento esperado. Só que o pagamento esperado eu já vou substituir pela utilidade inversa do nível de utilidade I, em cada um dos estados I de 1 até 4. Vamos nos aproveitar dessa igualdade aqui para simplificar a função objetivo do principal. Como S1 é igual a S2, então quando você soma I igual a 1, S1 mais π 2,1 S2 mais π 3,1 S3 mais π 4,1 S4, benefício esperado, menos pagamento esperado, já expresso em termos das utilidades instantâneas, né, da função inversa H, π1 H de I, o que a gente tem? Isso aqui, o S1 é igual a S2, é igual a S barra em cima, aqui. E o S3 é igual a S4, que é o S barra embaixo. Então, isso aqui vai ser igual a π1 mais π2,1, vezes S barra em cima, mais π3,1 mais π4,1, vezes S barra embaixo, menos aquele somatório lá, somatório de π1 vezes H de UI. Ora, mas o que é π1 mais π2,1? Isso aqui nada mais é do que o π1, ele era π1 é o produto alto, sinal bom, mais π2,1, que é produto alto, notícia ruim. Isso aqui dá π1. O que é π3,1 mais π4,1? π3,1 ele é 1 menos π1, que é produto baixo, com notícias boas. E o P41 é produto baixo com notícias ruins. Então, é o menos π1 vezes μ1 mais o menos π1 vezes o menos μ1. É a média ponderada com pesos μ1 e menos μ1 de o menos π1. Isso aqui é 1 menos π1. Portanto, o benefício esperado continua sendo π1, a probabilidade de sucesso, vezes o benefício com produto alto, mais o menos π1, que é a probabilidade de insucesso com esforço, né? Vezes o benefício do produto baixo. Isso tudo agora menos aquele pagamento. Lembrando que isso aqui é uma constante, não afeta a otimização do principal, né? Porque depende apenas do nível de produto. Agora vamos ver o agente, a utilidade do agente para construir a restrição de incentivo e a de participação. A utilidade do agente, quando ele exerce esforço, é a utilidade esperada do agente do pagamento aleatório quando ele exerce esforço. Isso aqui vai ser, são 4 estados, né? Cada um com as probabilidades π e 1, vezes a utilidade do pagamento TI, menos a desutilidade do esforço. Quando ele não exerce o esforço, a utilidade esperada vai ser simplesmente a média π0 de U de TI, sem desutilidade do esforço, né? Porque não exerceu o esforço. A restrição de incentivo diz que a utilidade esperada quando ele exerce o esforço, esse termo, tem que ser maior ou igual à utilidade esperada quando ele não exerce o esforço, que é esse outro. Passando o somatório do lado direito para o lado esquerdo e o psi para o lado direito, a gente vai ficar com o somatório de π1 menos π0, vezes a utilidade instantânea do pagamento, maior ou igual a psi. Só que aqui nós temos o delta pi. E isso aqui é a utilidade do pagamento TI. Vejam que o pagamento TI vai depender não só do produto, mas também do sinal observado, né? São 4 dados possíveis da natureza.
Portanto, isso tudo pode ser reescrito assim. A restrição de incentivo ela é somatório com i de 1 até 4 de delta pi vezes o i, isso tem que ser maior ou igual a psi. Essa é a restrição de incentivo. Trivialmente, a restrição de participação vai ser, é só passar o psi para o outro lado, porque a gente tem a utilidade quando a gente exerce o esforço, tem que ser maior ou igual ao valor da opção externa, que é zero. Passando o psi para o outro lado, a gente fica com essa utilidade esperada aí, tem que ser maior ou igual a psi. Portanto, o problema principal é a gente, com moral hazards, e com sinais informativos, se reduz à seguinte maximização. Ele vai maximizar o benefício esperado, que é uma constante do ponto de vista principal, menos o pagamento esperado para cada um dos 4 estados da natureza, né? Você tem uma probabilidade, e aqui a gente já está escrevendo o pagamento como uma função H da utilidade instantânea, da utilidade do agente I, quando ele recebe o pagamento TI. Sujeito à restrição de incentivo e à restrição de participação. Esse é o problema base, a gente vai resolver. Com isso, a gente termina a formulação do problema para a gente com moral hazard e com sinais informativos. Na próxima aula, a gente vai resolver o problema e avançar um pouco mais nessa teoria.